Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel. Vamos fazer uma revisão aqui, galera, sobre conceitos bem básicos mesmo que nós estudamos da segunda lei da termodinâmica, tá bom? Que você vai ver o enunciado, né? O enunciado de Kelvin Planck, o enunciado de Clausius e a parte da entropia. Então vem comigo nessa aula que nós vamos explicar para você após a nossa vinheta. Bem, galera, já mostramos aqui para você o seguinte, né? Sobre a questão da segunda lei da termodinâmica. Na verdade, estudamos a primeira lei da termodinâmica, que você tem o balanço energético. Esse balanço energético ele envolve três formas de energia, que é calor, trabalho e em relação à energia interna. E para que a primeira lei ela pudesse ser de uma forma bem eficaz, você teve a segunda lei da termodinâmica, onde você vai estudar nada mais nada menos que as máquinas. Então, essas máquinas térmicas, principalmente aplicado à questão da conservação de energia, e entra ali a questão da entropia também, depois vou mostrar para você pela definição, que quando você aplica esse contexto, você tem a questão da aplicação dos motores, né, que é uma máquina térmica, que é uma máquina de aquecimento, e também nos refrigeradores também, tá bom? Então vem comigo aqui que nós vamos explicar para você, tá? Um resumo bem básico. Então, onde você tem um movimento onde que ele é perpétuo. Então, será que existe? Será que é possível? Eu coloquei para você. Se você pegar a primeira lei da termodinâmica, onde você tem a transformação de natureza isotérmica, ou seja, não tem energia interna, e você vai ver que essa máquina, o calor que ela recebe, ele vai transformar isso integralmente em energia, tá? Energia no caso de movimento, que é o trabalho útil. Então, esse é um dos enunciados importantes que nós temos na termodinâmica, na segunda lei da termodinâmica. Então, esse é o primeiro enunciado, que é o enunciado de Kelvin Planck. Então, o enunciado de Kelvin Planck ele diz o seguinte, que uma máquina nunca ela vai pegar esse calor e vai transformar isso integralmente em trabalho útil. Então, uma energia ela entra pela circunstância, ele não pega essa energia e transforma totalmente isso em trabalho útil. Então, uma parte dessa energia ela vai sair. Chamamos isso de saída da energia, tá? E, e você vai ver um dos enunciados também, que é o enunciado de Clausius, que ele fala assim, ó, na natureza, o fluxo de energia, ou seja, o fluxo de calor, ele vai de uma fonte quente para uma fonte fria, tá? Agora, isso de uma forma espontânea e de uma forma natural. Agora, fique imaginando você tentar retirar calor de uma fonte fria, ou seja, o fluxo se inverter. Então, a fonte fria, ela tem um direcionamento de energia para a fonte quente. Então, você pode aplicar isso por um sistema forçativo. Você pode forçar o sistema a arrancar calor da fonte, ou seja, arrancar calor da fonte fria e jogar para a fonte quente. Então, isso aí é um sistema forçativo, tá? Então, esse é um trabalho onde você vai converter essa parte de trabalho em calor, nesse caso, na aplicação da nossa em sistema de refrigeradores, tá bom? Então, olha só, como você pode averiguar aí, pela transformação isotérmica, ou seja, você pega o calor, você acaba convertendo isso em trabalho. Isso ele não viola a primeira lei da termodinâmica, porque você está falando do balanço de energia. Então, ou seja, você pega uma energia, você transforma em outra. Então, nesse caso, você não está violando. A situação, quando você vai para uma aplicação real, você sabe que você nunca vai conseguir converter essa energia integralmente. Ou seja, eu vou pegar e vou usá-la 100%. Então, isso não é possível. É o que vai ser o próximo slide e vai mostrar aqui pra gente, ó. Então, ou seja, não. E viola a segunda lei da termodinâmica, né? Onde, dos enunciados que nós acabamos de citar para você, que é o enunciado de Kelvin Planck, onde você nunca vai pegar essa energia total, você converter ela integralmente em trabalho útil, tá bom? Beleza. Então é o que ele fala aqui, ó. Não é possível transformar calor, que é o enunciado de Kelvin Planck, né? De uma fonte quente em trabalho, ou seja, você sempre vai rejeitar para a fonte fria aquela energia que você não vai usar. Repara que não há perda de energia, você apenas não vai usar, você acaba rejeitando nesse caso para uma fonte. Nesse caso que ele colocou uma observação aqui, ó, que nesse caso você vai usar isso para
que é um princípio da natureza, né? Não tem como você converter totalmente energia em trabalho. Então você não perde. Lembra que energia de acordo com Lavoisier, você não cria e você não perde. Você acaba transformando ela em outras etapas, tá bom? Dando continuidade aqui, ó. Então, uma coisa que é interessante você entender aqui é a questão do fluxo de energia. Então, o fluxo de energia você tem o seguinte: você vai ter um fluxo de uma fonte quente para uma fonte fria, que nós comentamos com você. Uma coisa que ele fala, principalmente no enunciado de Glaucius, que você não consegue retirar calor de uma fonte fria, certo? Então, galera, uma coisa que é muito clássico a gente demonstrar para você aqui é a questão da energia, né? Então, ou seja, você tem aqui da fonte quente. Então, como você tem um dispositivo aqui, seria no caso o motor, que vamos dizer que seja o motor ideal. Então, esse fluxo de energia, ela entra, né? Vou chamar aqui de Q1, e uma parte ele transforma em trabalho e a outra ele vai rejeitar para a fonte fria, beleza? E eu quero calcular, por exemplo, o rendimento dessa máquina, tá? O rendimento dessa máquina, ela é dada pela relação, que é o N, perdão, não é o N, é um eta, tá? Em alguns de vocês vão ver o R também, dá no mesmo, tá? Então esse eta, ele depende exclusivamente de uma energia total, que essa energia total é justamente da fonte quente. Então vou colocar o Q1 embaixo. Relacionado à energia útil, que vai ser o trabalho que vai ser transformado no processo. Galera, quando você tem uma relação matemática, onde você pode aplicar o seguinte, ó. Fazendo as nossas substituições, nós teremos o seguinte, ó. Q1 menos em relação aos calores das fontes, tá? Beleza? E você fala assim, esse é o rendimento que você pode calcular de uma máquina térmica, tá? Isso aqui você trabalha ao final em porcentagem. Ele vai dizer para você a porcentagem da máquina que você vai usar como referência aí pra gente, tá bom? Tranquilo? Aí talvez você pergunte assim, professor, tem como melhorar o rendimento de uma máquina térmica para fazer elevações de valores? Tem, justamente nós temos a aplicação ali da máquina do ciclo de Sadi-Carnot. Vamos lá aqui mostrar para você quem foi esse nosso amigo que as suas anotações ele fez uma demonstração e botou isso em um gráfico para que possamos analisar. Seguinte, vamos aqui com a gente, ó. Então tá aí, galera, o nosso amigo, né, o Sadi-Carnot, que se você consegue melhorar o rendimento dessa máquina. Então, nesse caso, você vai utilizar o que eles chamam de ciclo relacionado às temperaturas das fontes, dos reservatórios térmicos, no caso. Repara que o ciclo de Carnot é um ciclo ideal, tá? Ele é um ciclo que, quando você vai em cima de projetos, de máquinas, que vai associar essa parte de máquina de aquecimento, você tem que ficar atento no seguinte ponto, que é um valor admissível, ou seja, é um valor que é ideal, é hipotético, tá? Então ele diz o seguinte, ó, que você tem a temperatura, essa temperatura você trabalha sempre na escala Kelvin, tá? Nós trabalhamos com você na parte de gases, onde você tem a temperatura maior é da fonte quente, a temperatura analógica é da fonte fria, tá? Então é lá. Ele colocou isso em um gráfico, onde esse gráfico ele mostra para você o seguinte, isso aqui você tem duas isotérmicas se alternando com duas adiabáticas, tá? Então ele colocou aqui para você, ó, de A para B. Então de A para B você tem aqui essa isotérmica. Aqui a energia ela vai entrar. Por que, professor, a energia vai entrar? Se você observar que em uma transformação adiabática não há troca de calor, que nós comentamos com você lá na primeira lei da termodinâmica. Então, ou seja, o calor não vai entrar numa transformação adiabática. Então ele vai entrar onde? Numa transformação de natureza isotérmica e vai sair também na natureza isotérmica. Então isso acontece muito lá na nossa máquina. Então, ou seja, a energia ela entra, chamamos a transformação isotérmica, ela chama de transformação rápida, tá? Transformação rápida aí da nossa ideia. Então, de B para C, ele vai ter uma adiabática, onde você não vai ter troca de calor. De C para D, aonde a energia vai entrar, né? De C para D, você vai ter uma
compressão. Nesse caso, essa compressão, a energia, ela acaba, na verdade, que nós chamamos que a energia ela acaba, na verdade, saindo. É uma redução dessa energia. E de D para A, nesse caso, fechando o ciclo, você tem aí de D para A, que eu falar para você, seria uma transformação adiabática, tá bom? Em cima desse processo. Então, Sadi Carnot, ele, nesse caso, ele colocou o seguinte, que para que você possa ter uma transformação, você tem que ter duas adiabáticas se alternando com duas isotérmicas, tá bom? Beleza? E vamos aqui para a questão de uma máquina perfeita, ela nunca pode operar no ciclo de 100% que nós comentamos com você, beleza? Tranquilo? Então, quando você vem para cá, vamos aqui para o nosso resumão. Aqui, ó. Então, olha lá. Então, no nosso resumão, nesse caso aí, para que você possa melhorar a máquina térmica, você aplica aqui o ciclo de Carnot, tá? Onde você vai envolver não mais as fontes, mas ela é exclusiva das temperaturas das próprias fontes, tá? Beleza? Então isso aqui é um ciclo ideal. E toda máquina térmica ela tem que operar abaixo do ciclo de Carnot, tá bom? Outra coisa também que nós podemos relacionar, que as temperaturas elas estão relacionadas com as fontes, tá? Então as temperaturas elas estão relacionadas diretamente com as fontes, tá certo? Aqui a gente não vai colocar em formato de módulo, mas para que você possa entender legal. Módulo de valor negativo é um valor absoluto, tá bom, galera? Então, galera, essa foi a nossa aula para você, uma revisão básica de a segunda lei da termodinâmica, né, falando sobre os enunciados, né, de Kelvin-Planck, enunciado de Clausius, e falamos também sobre a questão do balanço de energia que você tem do motor térmico, tá? Então essa foi a nossa aula para você, tá? Assista essa aula com calma, veja a primeira lei da termodinâmica, você tem ali os ciclos, principalmente quando está relacionado à parte de entrada e saída de energia, né? Ou seja, entra energia, sai energia, tá? Está relacionado também com esse contexto da conservação de energia, que uma energia você pega, uma outra você transforma e acaba rejeitando isso para uma fonte fria, beleza? Certo, galera? Então essa foi a nossa aula para você, aluno aí do ensino médio, que está aí procurando aula de segunda lei da termodinâmica, uma aula bem objetiva, para que você possa entender legal, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.